Esse é o volume final de Naruto, cobrindo do capítulo 691 após a derrota da Kaguya, passando pela luta entre Naruto e Sasuke nos capítulos seguintes e terminando com o epílogo no capítulo 700. E na teoria, isso é tudo que alguém podia esperar de um bom final de Naruto. A quarta guerra ninja havia terminado. Naruto e Sasuke tiveram sua última batalha e todos viveram felizes para sempre. Só tem um problema. Esse final foi meio ruim. Do Zetsu derrotando Madara, a chegada da Kaguya, muita coisa sobre o final de Naruto ainda deixa um gosto ruim na boca de muita gente. E embora existam algumas coisas sobre o final de Naruto que eu goste, eu concordo que toda essa saga final deixou muito a desejar. Mas isso não é mais problema, porque nesse vídeo eu vou consertar o final de Naruto. Eu vou reescrever toda a história, começando a partir da saga do Pain, apagando tudo o que aconteceu depois dali e dividindo esse final novo em 8 capítulos. E quando eu terminar, eu quero que você me diga se você gostou mais do meu final ou do final do Kishimoto. Agora vamos lá. Capítulo 1. O Herói da Folha. Como eu disse, eu apagaria tudo que veio após o arco do Pain. Isso porque tudo que aconteceu até aquele ponto já havia sido perfeito. Aliás, muitos até dizem que Naruto devia ter acabado na saga do Pain. O único problema em terminar Naruto aqui é que ainda haviam muitas pontas soltas para serem resolvidas. E o Tobi? E todas as referências ao Madara Uchiha? E a vingança do Sasuke contra a Folha? A verdade é que Naruto não poderia ter acabado no arco do Pain. Mas aqui é o ponto ideal pra gente dar início aos arcos finais da história. Com Naruto voltando pra Konoha como herói da vila, o grande sonho do personagem havia finalmente sido realizado. Não, ele não havia se tornado Hokage ainda, mas eu nunca considerei que o Naruto quisesse virar Hokage simplesmente pra virar Hokage. O Naruto queria ser reconhecido, queria que a vila se importasse com ele tanto quanto ele se importava com a vila. Isso aconteceu ao final do arco do Pain. Naruto era agora o herói da Folha. E o caminho ninja dele era a resposta que o Nagato não havia encontrado por conta própria. Mas com a vila agora completamente destruída e o que sobrou lá da Akatsuki ainda do lado de fora, os problemas estavam longe de terminar. E algo que eu manteria do final original de Naruto seriam as articulações do Danzo. Com a Tsunade se recuperando, o Danzo facilmente manipula os conselheiros e se torna o sexto Hokage, passando na frente do Kakashi ou de qualquer outro nome. E o Danzo ser Hokage é muito importante para o que vem em seguida. Capítulo 2. A Aliança Uchiha. Após a derrota do Pain, o Tobi se veria sem muitas opções do que fazer em seguida. E aqui entra uma grande diferença do meu final de Naruto pro final do Kishimoto. O Tobi não iria atrás do Rinnegan do Nagato. O Rinnegan ser uma evolução do Sharingan ao invés de seu próprio Dojutsu é uma das coisas que eu mais desgosto sobre a reta final de Naruto. O clã Uchiha já havia recebido destaque demais na história, e embora o Sasuke seja o co-protagonista de Naruto, nem tudo precisa estar relacionado ao clã Uchiha. Já tivemos Sasuke, Itachi e o próprio Tobi com seu Sharingan. O Rinnegan não precisa ser algo dos Uchiha. Com isso, aquela luta entre Tobi e Konan não acontece. Ao invés disso, o Tobi vai até o Sasuke e começa a articular a sua carta na manga para capturar a Nove Caudas. Veja bem, se eu te perguntasse qual é o maior ponto fraco do Naruto, o que você diria? Ele depender tanto dos Clones das Sombras? O modo sábio só durar alguns minutos? O selo da Nove Caudas? Nada disso. O ponto fraco do Naruto é o Sasuke, e o Tobi sabe disso. Alguém que havia acabado de derrotar os 6 caminhos do Pain, logo após aprender o modo sábio e ainda nem havia usado todo o seu poder na Nove Caudas, seria um adversário muito difícil para ser derrotado. E é por isso que o Tobi usaria o Sasuke como seu grande trunfo contra o Naruto. A proposta do Tobi pro Sasuke seria bem simples. Você me ajuda a capturar a Nove Caudas na Vila da Folha, e eu te ajudo na sua busca pelo Danzo, que agora era o Hokage. A gente sabe que após descobrir a verdade sobre Itachi, o Sasuke não estava pensando muito a longo prazo. Ele só queria se vingar do Danzo e dos Conselheiros da Folha. E é por isso que ele aceitaria a proposta do Tobi. Capítulo 3. A Quarta Guerra Ninja. Calma. A quarta guerra ninja que eu proponho é um pouco diferente da do Kishimoto. O princípio é o mesmo, a Akatsuki tem que ir atrás dos 2 Jinchuriki que restaram, mas esse arco seria estruturado de uma maneira completamente diferente. Isso porque a batalha não se daria ao redor de todo o mapa de Naruto, mas sim em direção à Aldeia da Folha. Tobi e Sasuke anunciariam publicamente que eles iriam até a Vila da Folha, atrás da Nove Caudas e do Hokage. E ao fazerem isso, eles colocariam tanto Naruto quanto a Vila da Folha em xeque. Ao saber que o Sasuke estaria indo em direção a Konoha atrás do Hokage, o Naruto nunca aceitaria ir para outro lugar se esconder. Essa era a chance do Naruto finalmente confrontar o Sasuke.
mesmo que os riscos fossem bem altos. Para diminuir os riscos ao sexto Hokage, a reunião dos 5 Kage se daria de forma remota, não presencial, talvez com algum jutsu no estilo do que Akatsuki usa ou com videochamada. Não sei se você se lembra, mas existe Zoom no universo de Naruto. Com Sasuke e Akatsuki em direção à Vila da Folha, a Quarta Guerra Ninja estava anunciada, mas nem todo mundo iria querer participar. A Aldeia da Pedra e a Aldeia da Névoa se absteriam de participar do conflito, alegando que seus respectivos Jinchuriks já haviam sido capturados e que seus territórios não estavam em risco. A Aldeia do Relâmpago também não iria entrar na guerra, argumentando que tanto Sasuke quanto o auto-intitulado Madara Uchiha eram problemas da Vila da Folha. Ao invés disso, o Raikage forçaria os seus esforços em encontrar e proteger o Bi. A única vila que aceitaria se juntar à Folha contra a Akatsuki seria a Vila da Areia, liderada pelo Gaara. Após praticamente travar uma guerra contra Konoha no Naruto clássico, a Vila da Areia agora colocaria seus ninjas à disposição da Folha, ajudando não só a criar um perímetro ao redor da aldeia, mas também a proteger o Naruto e o sucessor Hokage. Sabendo que iria ter que enfrentar o poder de 2 vilas ninja, o Tobi não iria para Konoha despreparado. E é então que entram os Zetsus na história. Capítulo 4. O segredo de Zetsu. É aqui que as coisas começam a ficar complicadas. O Zetsu é um dos personagens mais importantes de Naruto. O problema é que a gente acabou só descobrindo isso bem no final. E esse misterioso membro da Akatsuki acabou por ser muito mais importante do que qualquer um poderia imaginar. Uma criação direta da Kaguya, alguém capaz de derrotar Madara Uchiha. Pois na minha versão, isso não aconteceria. Ao invés do Zetsu ser a extensão de um poder alienígena, eu sugiro que o Zetsu fosse simplesmente uma criação de Madara Uchiha. E quando eu digo Madara Uchiha, eu me refiro ao verdadeiro Madara, aquele que lutou com Hashirama e foi exilado da vila. Eu manteria a ideia do Madara ter sobrevivido à luta contra o Hashirama e ter envelhecido em algum lugar escondido de tudo e de todos. E eu também manteria o fato do Madara ter salvo e manipulado o Obito. Isso tudo faz muito sentido e foi uma das minhas revelações preferidas do final de Naruto. O Tobi ser o Obito era algo que já estava claro há bastante tempo, e não faria nem sentido a gente pensar em mudar isso. E quem melhor para estar por trás da transformação do Obito no vilão que lideraria a Akatsuki que o Madara Uchiha? Mas o que eu mudaria seriam os planos a longo prazo do Madara. Ao invés de orquestrar para que o Obito o eventualmente ressuscitasse usando o Rinne Tensei do Rinnegan, o qual ele nem teria acesso nessa versão da história, porque o Rinnegan aqui não tem nada a ver com Sharingan, o Madara simplesmente passaria os seus planos e objetivos para o Obito. É isso mesmo que você ouviu. O Madara não seria ressuscitado, tampouco iria orquestrar para ser ressuscitado. Ele simplesmente manipularia o Obito a carregar o seu plano, a levar a sua visão para o mundo ninja em diante e um dia lançar o Tsukuyomi infinito. Essa talvez seja a parte mais polêmica desse meu final de Naruto, mas eu acho que a reta final da história fica muito melhor se a gente remover o Madara e o Edo Tensei da equação. Por um lado, a gente não teria momentos como Madara contra a Aliança Shinobi ou Madara contra os 5 Kages, mas por outro, a gente poderia focar nas coisas que realmente importam: Naruto e Sasuke. O problema do retorno do Madara é que assim que ele entrou na Quarta Guerra Ninja, Naruto deixou de ser sobre Naruto e Sasuke e passou a ser sobre Madara e Hashirama. Isso não quer dizer que o Madara não teria mais influência no final de Naruto. Pelo contrário, todo o plano do Obito seria uma extensão da vontade do Madara, a formação da Akatsuki junto do Pain, a busca pelos bijus, o ressurgimento do 10 Caudos, o Tsukuyomi infinito. Tudo isso teria sido ideia do Madara, com a diferença de que o Obito é quem executaria esse plano. Dessa forma, a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. O Madara continua sendo uma grande influência no mundo ninja, mas o Obito não perderia seu status de vilão principal para se tornar o sidekick de um personagem que a gente nunca tinha visto no presente até hoje. E sem o Madara na história, a gente ganha tempo para focar na verdadeira batalha que tinha que ser o foco do final de Naruto: Naruto versus Sasuke. Capítulo 5. Todos contra Sasuke. A Quarta Guerra Ninja estava acontecendo, e a cada dia que passava, o exército de Zetsus da Akatsuki, liderado por Tobi e Sasuke, se aproximava mais da Vila da Folha. Só que no caminho, entre a Akatsuki e a Vila da Folha, estaria um outro exército formado por shinobis, tanto da Folha quanto da Areia. O Naruto iria querer sair da vila e ir em direção ao Sasuke, mas o Kakashi e o resto da vila iriam se esforçar para manter ele lá. O Naruto não precisava se esconder, mas ele não podia sair da vila. O plano da Folha e da Areia era parar o Sasuke e a Akatsuki antes deles chegarem próximos o bastante ao Naruto. Mas esse plano estaria fadado ao fracasso, e o Shikamaru sabia disso. Assim, para evitar que chegasse a hora em que Sasuke pisasse na vila e Naruto tivesse que lutar contra seu grande amigo em uma batalha que poderia destruir o que havia restado de Konoha,
o Shikamaru proporia um plano de última hora. Sem contar ao Naruto ou mesmo ao Danzo, Shikamaru formaria um time de elite para se infiltrar no lado inimigo e dar um fim ao Sasuke Uchiha antes que ele chegasse mais perto da vila. O time? Você já sabe. Choji, Neji, Kiba e Shino. Basicamente o time que foi atrás do Sasuke no clássico, com a adição do Shino, que sempre reclamou de não ter sido parte daquele esquadrão. O time do Shikamaru chegaria bem perto do Sasuke, mas tal como aconteceu no clássico, eles falhariam por algum motivo. Ainda assim, eles fariam com que Sasuke tivesse que se colocar bem no centro do campo de batalha, e é então que Gaara tentaria parar o Uchiha. Eu sempre desejei que a gente tivesse uma revanche entre Sasuke e Gaara, e embora eles tenham se encontrado lá no arco da reunião dos Kages, não foi uma batalha muito extensa. Aqui haveria um grande embate entre Sasuke e Gaara, e o Kazekage faria de tudo para parar o Uchiha e talvez até salvá-lo de si mesmo, da mesma forma que o Naruto havia feito para ele. Seria uma batalha de grandes proporções, algo de nível épico, mas que terminaria com a vitória do Sasuke. E após se recuperar com a ajuda da Karin e dos Zetsus, o Sasuke chegaria ainda mais perto da Vila da Folha. Capítulo 6. Ecos do Vale do Fim. Cansado de esperar, o Naruto iria em direção à batalha, e a única coisa que Sakura, Sai e Kakashi poderiam fazer era ir com ele. E mais ou menos próximo ao Vale do Fim, o time Kakashi encontraria o time Falcão, juntamente do Kisame, exceto que o Sasuke não estaria com eles. Enquanto Kakashi, Sai e Sakura ficariam para trás enfrentando Jugo, Suigetsu, Karen e Kisame, Naruto iria em direção ao Vale do Fim, atrás do Sasuke. E chegaria a hora da luta que todos estavam aguardando. Ao invés de lutarem aos 45 do segundo tempo, logo após o Sasuke ajudar a salvar o mundo, Naruto e Sasuke se enfrentariam no ápice da Guerra Ninja. O Sasuke estaria tentando destruir o Hokage e a vila, e se para isso ele tivesse que passar por cima do Naruto e acabar entregando 9 caudas de bandeja para Akatsuki, não teria problema. A batalha aqui poderia ser idêntica que a gente teve no final de Naruto, tirando obviamente o Rinnegan e todas aquelas transformações de Rikudo Sennin que Naruto teve. Toda a emoção, todos os flashbacks que a gente teve na luta final entre Naruto e Sasuke aconteceriam aqui. A diferença é que isso aconteceria um pouco antes do que aconteceu no mangá. E o desfecho dessa luta? Empate técnico. Tanto Naruto quanto Sasuke estariam caídos e esgotados no Vale do Fim, sem conseguir se mexer. E isso deixaria fácil para o Obito capturar a 9 caudas. Capítulo 7. O desfecho da Guerra Ninja. Tendo capturado Naruto, Obito pegaria o Sasuke e retiraria seu exército do campo de batalha. Após a poeira baixar, o mundo ninja perceberia que a ameaça da Akatsuki era ainda maior do que eles pensavam, e que se eles extraíssem a 9 caudas, teriam o poder de todos os bijus. Nisso a gente pode considerar que o pedaço lá do 8 caudas já teria sido o suficiente. E é aí que as 5 nações ninjas finalmente se juntariam, dessa vez em um esforço comum para salvar Naruto Uzumaki antes que fosse tarde demais. Temendo que o Sasuke fosse se tornar uma variável muito perigosa, o Obito manteria ele capturado. O Obito já tinha o Naruto, então ele não precisava mais do Sasuke. E tal como aconteceu lá no arco do resgate do Kazekage, os nossos heróis eventualmente chegariam até o Naruto. E quem ajudaria eles a chegar até o Obito e resgatar o Naruto seria Konan, que na minha versão teria sobrevivido até o final, mas seria tarde demais. Akatsuki teria retirado a Kyuubi dele, e o Naruto não estaria mais vivo. Até que a Tsunade traria ele de volta, usando o mesmo jutsu que a vovó Tia usou no Gaara, e dando a sua vida em troca da do Naruto. O Naruto estaria de volta, muito abalado pelo que a Tsunade havia feito, mas tendo que se colocar de pé para enfrentar o mais novo Jinchuriki do 10 Caudas. Capítulo 8. Batalha final e epílogo. A minha batalha final de Naruto seria bem simples. O time 7 original, liderado pelo Kakashi, contra o Obito versão de Jinchuriki dos 10 Caudas. O Sasuke acabaria se juntando a eles após ter sido traído pelo Obito e ter percebido que ele havia sido usado esse tempo todo, e também porque a missão dele ainda não havia sido concluída, e nem poderia ser se todo mundo entrasse num Genjutsu infinito. Seria basicamente aquela luta final contra Kaguya, mas com o Obito no lugar da Kaguya. E a partir daí, a gente pode acelerar as coisas. Obito seria derrotado e redimido com Toku no Jutsu. Os bijus seriam salvos e liberados para viverem em seu próprio mundo, com Naruto convencendo a todos os Kages a nunca mais mexerem com eles. O Danzo estaria preso em um lugar ao redor do campo de batalha após o resto da Aliança Shinobi descobrir que ele estava usando seu Sharingan para controlar todo mundo. Sabendo disso, o Sasuke finalmente teria a chance da sua vingança, mas após uma longa conversa com o Danzo e após ter refletido sobre o legado do clã Uchiha durante sua batalha com o Obito, ele não o faria. O Sasuke deixaria a Vila da Folha lidar com o Danzo, encerrando assim o ciclo de dor e conflito que havia se instaurado entre os Uchihas e a Folha desde o surgimento da vila. É isso. Sem Edo Tensei, sem Madara e sem Kaguya. O time 7 voltaria para Konoha. Sasuke pagaria por seus crimes, tal como aconteceu no final original, e eventualmente todos viveriam felizes para sempre, até o Boruto nascer. Mas e aí? Gostou do meu final de Naruto ou prefere o do Kishimoto?
O que você mudaria? Qual seria o seu final ideal de Naruto? Valeu por assistir e até a próxima.